O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, já estamos no 4º domingo da Páscoa. Mais uma vez, escutando São Pedro falando a nós. E esse é o testemunho depois da vinda do Espírito Santo. Quando o povo veio, escutou um barulho do cenáculo e ficou ao redor ali para saber o que aconteceu. E de repente Pedro, cheio da força do alto, sai e fala para eles. O que é central da pregação de Pedro? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizendo que Deus o constituiu Cristo, Salvador, mas vós o matastes. Agora imagina, Pedro fazendo essa denúncia, porque o profeta, ele sempre anuncia e denuncia. Temos que entender isso claramente. O profeta sempre vai mostrar para o povo o que é a verdade e vai desmascarar a mentira. Aquele que só fala aquilo que agrada aos outros não é profeta. O profeta, ele vai desagradar muitos corações. Por quê? Para salvar, para levar para a verdade. Muitos querem ficar na sua mentira, querem ficar na sua ilusão. O que o profeta tem que fazer? Dar a verdade a esses corações, de modo que eles saiam da mentira, que eles saiam da ilusão. Por isso que Pedro não fala aquilo que é confortável, que alegria, todo mundo aqui feliz. Não, ele vai na verdade mesmo. Vai lá, no peito. E nesse momento que o povo entendeu o que nós fizemos, nós matamos o Senhor, nós o aceitamos a salvação que Deus nos deu, eles fazem uma pergunta para Pedro: o que nós devemos fazer? Agora que tudo já aconteceu, porque não tem como voltar para trás. Agora, o que eu faço? Essa pergunta que tantas vezes a gente se faz depois de ter errado, depois de ter ofendido a Jesus. O que eu faço? E Pedro vai responder: convertei-vos, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Então são 3 realidades: a conversão do coração, ou seja, eu quero uma nova vida. E essa nova vida virá não inventada por mim, pelo sacramento. Tem gente que diz: eu não sei por que tem que ter sacramento, essas coisas na igreja. Porque Jesus deixou assim. A gente não inventa uma igreja, a gente não inventa uma doutrina. A gente acolhe aquela que Deus deu para nós.
Então a nossa fé é sacramental. Tem que batizar, tem que secar a água, tem que ser tudo certinho. Até mesmo no hospital, quando eu vou batizar as crianças que estão em risco, é lá 3 gotinhas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É assim. Esta é a fé sacramental. Quantas graças eu vi de famílias que não simplesmente quiseram uma bênção. Não quero uma bênção, Padre, eu quero o sacramento. Tanto tempo que a gente está junto, as crianças não são batizadas. Não, a gente quer o sacramento. Isso é maravilhoso. Porque não é simplesmente uma graça, olha, uma alegria. Não, eu quero o sacramento. Eu quero estar unido a Jesus. Porque é no sacramento que realmente eu recebo salvação. Então Pedro disse, vocês têm que ser batizados. E ele fala uma outra coisa, vocês têm que receber o Espírito Santo. Quantos que se casaram na igreja, batizaram os filhos na igreja, mas depois a família ficou totalmente distante? O que é isso? Porque não esteve na força do Espírito. Eu tenho que pedir todos os dias, Senhor, venha ao meu encontro. Espírito Santo me sustenta, me ilumina. Por quê? Se depender de nós, a gente desanima. Esse mundo não é nada fácil, não. Se for na nossa força, nós não aguentamos. E Satanás fica ali, buscando uma brecha, para que a gente se perca, para que a gente não tenha firmeza na fé. Agora, vivendo a verdade, por exemplo, querendo salvar a sua família, querendo anunciar o Evangelho, quantas vezes os bons cristãos são repudiados, são perseguidos. Mas daí a palavra é clara para nós. Quando nós sofremos fazendo o bem, lembremos de Jesus. Lembremos de Cristo. Porque Ele nada fez de mal, é o supremo bem, a verdade, verbo encarnado, e foi crucificado. Então se Jesus foi injustiçado, nós vamos passar por injustiças também. Você faz sofrer injustiças. E no momento que você sofrer as injustiças, dá vontade, né? Quando a gente recebe uma pedrada, dá vontade de pegar a pedra e mandar bem na testa da pessoa, assim, mirar bem. Esse é o desejo da vingança mesmo. Para a gente já fazer justiça com as próprias mãos. Agora, Jesus na cruz, Ele sendo Deus, Ele poderia ter derrubado todo mundo. Ele poderia ter aniquilado todo mundo, porque era Deus. E Ele fez isso? Não. Ele tinha que passar por aquela situação, conforme o desígnio do Pai, para salvar a todos. Imagina se a gente tivesse o poder de Jesus, a gente destruía todo mundo. Só num olhar, acaba tudo já. O que o Senhor nos chama a fazer? Nós não somos Deus. E o próprio Deus não agiu desse modo. O que a gente aprende? Que fazendo o bem, a gente vai acabar passando por injustiça, sim. E quando você sofreu uma injustiça, quando querendo salvar a sua família, as pessoas não derem atenção, quando querer falar para os seus filhos o certo e eles não escutarem, sua esposa, mostrar o caminho da verdade e não aceitar, lembre-se, faz parte. É a luta pela salvação. O que você não pode é abandonar a cruz. O que você não pode é desanimar. Permaneça firme para a salvação dos seus. E aí é lindo, porque essa segunda leitura já vai nos dar a seta para o Evangelho. Nós estávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor. E o Senhor veio para nos dar a direção. Esse pastor não só deu direção para as ovelhas, mas ele morreu na cruz pelas ovelhas. Que pastor que morre pelas ovelhas? A gente sabe que o pastor defende as ovelhas, né? Imagina, está vindo um lobo, o pastor está firme, vem com o cajado, dá-lhe uma cajedada no lobo, né? Já leva as ovelhas para um lado, protege as ovelhas. Agora, o nosso pastor, ele não só protegeu, ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Para nos dar a salvação. E mais, o pastor também leva as ovelhas para as pastagens, para que elas comam, né, daquilo que é o melhor alimento. A ovelha por si só, ela come erva daninha, ela cai do penhasco. Se não é o pastor cuidando, a ovelha se perde. Só que o nosso pastor, ele não só dá alimento para nós, ele mesmo é alimento. O pastor da tua vida se entrega em alimento por você, se entrega na Eucaristia. Ele te leva às pastagens, te leva a comer o pão da vida. Olha a graça de Deus. E aí para chegar nas pastagens, você vai ter que confiar no pastor. Às vezes a gente sabe, não, Senhor, vou fazer a tua vontade, vou ficar firme, vou vir para a missa, vou rezar.
Vem o primeiro propósito, depois já falta na primeira semana, já desanima e vai. Ou seja, o que aconteceu? Não escutou a voz do pastor, não foi obediente ao pastor. Se eu for obediente ao pastor, Deus vai cuidando, Deus vai trazendo minha família, Deus vai fazendo milagre em mim, por mais erros que eu já tenha cometido. Mas eu me decidi por Deus, eu vou colocando todo o meu rebanho para que o Senhor conduza. Você tem um rebanho para você salvar, não tem? Você não tem um rebanho lindo que você ama, umas ovelhinhas que você ama tanto? E às vezes a gente fica assim, que não sabe o que fazer para proteger nosso rebanho. E a gente fala, meu Deus, nós vamos construir tal coisa para proteger e tal. O redil, entenda como o redil das ovelhas é protegido. É um tanto de pedras, que formam um paredão assim, e só tem uma porta. Por quê? Para que nessa porta só o pastor e as ovelhas entrem. Então é desse modo que era a proteção das ovelhas. Porque se elas ficarem ali simplesmente deitadas, descansando, um lobo vem. Se não tem uma proteção, um lobo vai tomar uma das ovelhas, vai matar uma das ovelhas. Então o que a gente tem que fazer na nossa casa? A gente tem que ter uma proteção. O redil tem que ser guardado, tem que ser realmente toda uma base. E aí eu preciso entender, não é só subir no muros, não. Não é só morar num condomínio, não, gente. Não é só pôr cerca elétrica, não. Não é só pôr segurança, não. Você tem que pôr o evangelho na tua casa. Você tem que levar o povo para a igreja. Você tem que levar eles para Deus. Porque tantas vezes eu estou ali numa segurança humana, mas não estou na segurança divina. Meu coração não é do Senhor. E aí, por mais que eu esteja com os meus, tantas vezes não são meus. Quantas famílias que eu já não visitei e vi que realmente não está faltando nada de físico, não está faltando nada de proteção. A casa está bem protegida, mas eles estão distantes um do outro. O esposo não consegue olhar bem para a esposa. Os filhos são todos assim desgarrados. Por quê? Porque o evangelho ainda não é o centro. Porque a busca principal não é a religião. A busca principal não é a vontade de Deus. Arruma tempo para tudo, menos para poder rezar junto. Sabe quando uma família vence junta? Quando uma família reza junta. Quando se reúne ao redor da mesa. Para poder verdadeiramente glorificar a Deus por tudo. Agora, quantas vezes a gente diz, não, pela porta de casa não entra qualquer coisa. Não vai entrar, eu não vou permitir. Mas quantas vezes o filho está com o celular lá no quarto, a gente não vê o que ele está assistindo. Escutou tal coisa, a gente não percebeu. E aí o que acontece? Tem brechas. Não, amo muito minha esposa, mas já estou escutando tal coisa, vendo tal coisa que me leva ao pecado. Escutando tais pessoas, falando de maus exemplos, e estou achando que isso é normal. Estou dando brechas. E por essas brechas, Satanás vai entrar. E ele é cruel. Olha que eu tive uma experiência bem terrível, um tempo de férias, junto de uma família que eu muito amo. Durante a madrugada, um barulho, 2 ladrões tinham entrado na casa. E aí por onde entraram? Essa era a pergunta. Por onde entraram? Por onde entraram? As portas estavam fechadas. Chegaram, você imagina, com toda a maldade, as crianças olhando aquele momento, e não tem essa, é cruel mesmo, é cruel, vamos roubar. E olhando para aquele homem, eu falei, como que você pode fazer uma coisa dessa, cara? Como que você pode ser tão mal? Meu coração assim, sabe? E eu com o terço na mão, olhando e rezando, intercedendo para que nenhum mal acontecesse. Era uma preocupação, mas ao mesmo tempo uma confiança em Jesus. O mal é realmente mal. Satanás não brinca. Veio para matar, para roubar, para destruir. Um coração todo na maldade. E olhando para aquilo, eu ficava impressionado. Como há pessoas que estão na maldade. Há pessoas que são instrumentos do demônio mesmo. E naquele instante, confiando que Deus ia proteger toda aquela família, que para mim é a família do coração. E assim Deus nos protegeu, Deus nos guardou. Depois de tudo, daquele tempo tão terrível ali, um olhou para o outro e pensamos, por onde entrou, gente? Estava tudo fechado. Entraram pela janela, por uma janela do banheiro. Por ali eles entraram. A gente fica pensando, meu Deus, será que eu estou protegido? Sempre tem que olhar se não tem uma janela aberta. A porta pode estar ali fechada, não estou garantindo aquilo que é principal, mas tem uma brecha, tem umas portas do fundo que podem estar abertas.
Olha, não é fácil ser família não, gente. E a gente precisa guardar a nossa casa, verdadeiramente. Prestar atenção em tudo. Eu lembro de um amigo tão cuidadoso, que a filha chegava assim de uma festa, chegava da igreja, chegava da escola, e ele sempre abraçava e cheirava a filha. E aí ele falava, e as pessoas perguntam, por que tem tudo? Um abraço mesmo, porque eu sou o pai. Se eu não decolo para ela, o mundo vai dar. Eu preciso guardar a minha casa, guardar meu rebanho. E tinha algo muito bonito. Esse cheirar, ele dizia assim, ó, porque quando ela estiver no pecado, eu vou sentir o cheiro. E eu vou tirar elas das garras do mal. Olha que coisa bonita, olha que coisa espiritual. Enquanto ele abraçava a filha, ele rezava pela filha. Por quê? Não adianta, a gente não vai conseguir guardar nossas ovelhinhas tudo em casa, protegida para todo sempre. Vão ter que sair, vão ter que andar por aí. E como que não vão se perder? Se Jesus for pastor delas. Porque se somente o pai e a mãe for pastor, não dá. Porque não vão conseguir ver o filho em todo lugar. Mas se Jesus for o pastor, nada faltará. 15 anos que eu deixei a minha casa. E vivendo, fazendo faculdade fora, tudo isso, eu não desonrei os meus pais. Por quê? Porque Jesus já era pastor do meu coração. Eu não ia me perder. Quando a gente aprende isso desde criança, por isso eu digo, ensina as crianças a rezar. Ensina as crianças a buscar a Deus. Ensina as crianças o caminho da vida. Porque aí elas vão se acostumar com a voz do pastor. Porque a palavra é clara. A gente não vai escutar outra voz. Ai, padre, mas eu escuto isso. Quantas vezes eu me perdi escutando a voz de quem parecia ser pastor e era lobo? Quantas vezes eu me perdi? Sim, por quê? Porque eu não conhecia bem a voz do pastor. Como que a gente conhece bem a voz do pastor? Estudando as Sagradas Escrituras, vindo à missa, rezando todos os dias, meditando o Santo Rosário. Como o Santo Rosário nos livra das mãos do lobo. Como o Santo Rosário livra a nossa família do abismo. E a gente vai conhecendo a voz do pastor. Porque Satanás disfarça, acha que ele vem do jeito que ele é mesmo? Todo maldade e feiura? Não. Vem bonito, disfarçado, palavrinha mansa. Só que aquele que realmente vive o Evangelho, ele sabe, você pode vir todo disfarçado, mas eu sei quem você é. Eu não escuto a sua voz, eu só escuto a voz de Jesus. Precisamos conhecer, porque muitas ovelhas vão ficando longe. Se eu sou uma ovelha que vai ficando longe do rebanho, longe da igreja, quando que eu vou escutar a voz do pastor? O pastor vai falar, eu não escuto. A do Evangelho, ai, nossa, não sei. Como que é essa oração? Não sei. Porque eu estou longe da igreja, eu estou longe do redil. Eu estou longe. A gente está aqui não porque todas as ovelhas sejam graciosas e bondosas, não é isso. Nós bem sabemos que viver em comunidade não é fácil, mas nós somos o rebanho do Senhor. Ainda que tenhamos dificuldade em comunidade, não deixaremos a Santa Igreja de Jesus, porque ela é de Jesus. A de Jesus. Tem umas ovelhas que são mais difíceis, mas o rebanho do Senhor. E até que nós chegamos ao fim da jornada, temos que ser ovelhas melhores, ovelhas mais obedientes, ovelhas mais entregues ao pastor. Então, não deixe que outra voz ecoe na tua casa. Tem tanta gente falando, tantos vídeos, tanta coisa na TV, tantos jornalistas, tantos influencers, tanta gente que se aparece, e tantos instrumentos de Satanás. Quantas vozes que estão para perverter. Não permita, seja firme, seja firme. Eu vi o quanto a firmeza do meu pai me guardou, me protegeu. Ah, mas eu quero. Você não quer nada não, você tem que querer aquilo que o pai quer. Isso aqui, pronto. Hoje a gente entra num tempo de muita moleza, que vai deixando, ai, pode ser, não. Se não agrada a Deus, não pode ser. Não pode estar na minha casa, de maneira nenhuma. Seja firme, porque é na firmeza que nós somos salvos. Guarda a tua casa. Não são poucos inimigos, não. Não são poucos. Mas nós temos um Senhor. Nós temos um pastor. E nós estamos no rebanho dele, que é a ovelha. É lindo saber que Jesus é a porta. E essa porta, gente, ela não é do tamanho do cercado. A porta é menor. A porta não é só uma coisinha no meio do cercado. Para passar. E nós sabemos que a porta é estreita. Por qual porta estreita que nós viemos passar? Por qual porta estreita? Eu te mostro. É o lado aberto do pastor. É ali que você entra.
é ali que você guarda a tua família. Olha como essa porta, o lado direito, onde Jesus foi transpassado, ela é uma porta estreita. É muito fininha ali, ó. Mas é ali que você vai guardar a tua família. É ali que você vai pôr seu matrimônio. É ali que você vai pôr seus filhos. É ali que você vai pôr o seu rebanhozinho. É ali que você vai pôr seus irmãos. Seu pai, sua mãe, é ali. É nessa porta estreita. É pelo lado aberto de nosso Senhor. E você vai ser curado. Esta porta nos salva. O Senhor nos lava. Quantas vezes a gente vem que não escuta a voz do pastor de tanta lã que está no ouvido. Não escuta a voz do pastor de tanto tempo que ficou distante. Mas Deus traz essa ovelha de volta. O Senhor põe essa ovelha no ombro. O Senhor vai e ensina para essa ovelha, mostra, cura. Chega a ovelha machucada, ferida, o Senhor traz ela de volta. Seja como for o nosso coração de ovelha, nós precisamos confiar no coração desse pastor. Nós somos falhos, mas Ele é perfeito. Ele sabe cuidar de nós. Não tem ninguém melhor para conduzir a tua casa do que nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender o que o pastor faz? O pastor, ele protege. O pastor defende. O pastor guarda. O pastor conduz. E o pastor alimenta. Tudo isso o pastor faz. As 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor protege. O pastor defende, o pastor guarda, o pastor conduz e o pastor alimenta. Nós estamos aqui para sermos protegidos, para sermos defendidos, para sermos guardados, para sermos conduzidos e para sermos alimentados. Tudo você tem aqui na Santa Missa. A proteção do Senhor que é a tua destra, o guardar que é na palavra, a defesa de todo o mal pela verdade que é dada, a condução por aquilo que é pregado, que é mostrado, que é iluminado, e o alimento, que é a Eucaristia. Não falta nada para nós. Nós estamos no rebanho do Senhor. Vamos pedir ao Senhor Jesus que salve a nossa casa, salve a nossa família, salve primeiro a nossa alma. Entenda que antes da gente pedir para o Senhor a salvação dos outros, a gente tem que pedir a nossa salvação. Sabe por quê? Esse pastor quer usar de você para salvar o próprio rebanho pelo qual você reza. E às vezes querendo salvar todo mundo, você não salva a si mesmo. Você não tem vida de oração, você vive numa correria, querendo fazer tudo aquilo que é de bom, mas esquece de estar no supremo bem. Fique com Deus, esteja com o Senhor. É assim que você vai conseguir ver o triunfo do pastor na tua casa. É guardando primeiramente o seu coração e a sua alma. Vamos falar com Jesus neste momento. Vamos pedir a Ele para que Ele sempre conduza a nossa casa. Antes de finalizar a homilia, nós fazemos esse momento de oração. Eu lembro de um pai que veio chorando. Ele falou assim: Padre, eu perdi minha família. Eu perdi minha família. Eu estou olhando para os meus filhos estão perdidos. Minha esposa, a gente não se ama mais, Padre. O que eu posso fazer? Eu errei muito, Padre. Eu deixei de rezar, eu me afastei. Eu fiz coisas que eu tenho muita vergonha. Mas tem chance ainda de salvar minha família, Padre? Tem chance. Eu estou vendo os meus filhos cada dia mais distantes. E eu pude dizer para eles: sim, tem chance. Mas você não pode perder tempo. Não pode perder tempo. E ele voltou para casa com essa missão. Eu vou chamar minha família para rezar. Eu vou cuidar de todos eles. Eu vou amar de verdade. E é lindo ver o resgate. O filho vindo. A filha voltando. Eles conseguindo se amar. Sabe por quê? Porque nada é impossível para o nosso pastor. A gente vê as limitações, as fragilidades. Mas aquele que nos conduz, tudo pode transformar. Possamos ver os milagres do divino pastor da nossa filha. Primeiramente, estejamos nos braços dele. E estando nos braços dele, ele mostrará para nós as pastagens, os belos montes, onde há de nos guardar. Olha bem para o teu coração neste momento. Entrega a sua vida nas mãos do seu divino pastor. Diga para Jesus: Senhor, eu quero que tu seja meu protetor, meu defensor. Eu quero que sejas o meu condutor, o meu guia. Eu desejo, Senhor, que tu sejas o meu guarda. Que tu sejas, Senhor Jesus, o meu alimento a cada dia.
Guarda, Senhor, meu coração em Ti. Não permita que eu me perca. Guarda, Senhor, de tantas palavras de trevas que eu escuto todos os dias. Daquelas vezes que está no trabalho, que está muitas vezes no convívio com outras pessoas da minha família, me leva a me perder. Me leva, Senhor Jesus, a ficar assim, perturbado. Me leva a dar brechas. Eu não quero dar brechas, Senhor. Eu quero estar guardado em Ti. Por isso, na Tua Santa Missa, que é o céu aberto, eu peço esta graça, essa graça de fidelidade à Tua voz. Eu não quero que outra voz me confunda. Eu não quero que outra voz, Senhor Jesus, me leve para um caminho errado. Não, eu quero a Tua voz a me guiar. Que eu não seja confundido, Senhor Jesus. Que eu não seja iludido pelas coisas do mundo. Que eu seja cada dia mais consagrado ao vosso divino coração. Eu te peço, Senhor, una o meu coração ao teu. Defenda-me. Eu quero ser do teu rebanho. Ainda que eu sofra, ainda que eu seja perseguido, eu não vou deixar de te seguir. Guarda-me, Senhor, no teu rebanho. Guarda-me na tua igreja. Estou aqui, Senhor Jesus, porque sei que Tu és o meu pastor. E confiando em Ti, nada me faltará. Tu és o meu pastor. E confiando em Ti, nada me faltará. Tu és o meu pastor. E confiando em Ti, nada para minha família, nada para minha vida me faltará. Creio em Deus Pai,